Capítulo 363 de Black Clover Noir, dando uma freada no ritmo frenético que a gente vinha tendo até agora e fazendo a introdução de algumas coisas importantes que vão acontecer daqui pra frente, como a batalha do Yami contra o Morgan e dos touros negros contra o Damnatio. Então já deixa seu like aqui pra fortalecer a nossa comunidade e se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito. Todo sábado tem vídeo de Black Clover aqui e quando dá tempo eu trago de outras coisas durante a semana também, tá? Na descrição tem o link da Atacado Collections, maior distribuidora de Funko Pops da América Latina, para vocês poderem conferir tudo de animes que tem por lá, tanto de Funkos que estão a partir de R$ 75, quanto de Action Figures que tem uma coisa mais insana que a outra, vocês vão ficar loucos quando verem. Então, depois que o vídeo acabar, vai lá conferir. Esse capítulo foi bem picotado, mostrou um panorama geral de vários acontecimentos que estão rolando ao mesmo tempo, para poder fazer aquela introduçãozinha, né, e preparar o terreno para que o caos venha a ser instalado aí nos próximos que vão ser lançados. E por causa disso, o ritmo deu uma diminuída. A gente teve ali muito mais diálogos justamente para preparar tudo isso. Não foi o melhor dos capítulos, mas foi um capítulo ok, um capítulo normal. Depois do discurso que rolou lá da Mimosa e do Cabeça de Tigela, não tinha como o Julius não percebeu quanto todo mundo que tá ali na batalha, ou pelo menos a maioria deles, eles são apegados na imagem do Asta como uma figura de inspiração para eles, né? E até com uma certa esperança, ainda que muito remota, de que ele tenha sobrevivido em algum lugar, de alguma forma, sabe-se lá como, por milagre dos céus. E parece razoável que o Julius tenha considerado outros cenários, principalmente depois de ver que a existência do Asta alterou uma boa parte do curso das coisas, né? De uma forma que ele não conseguia prever ali com o poder dele, e aí tenha tomado contramedidas para poder evitar uma possível volta dele. Vale lembrar que esses Lúcius todos que estão aí embaixo são clones, tá? Então o original tá sentado lá no trono do capiroto dele e de lá ele consegue analisar as situações e também tomar decisões. E aí quando ele percebeu que tava tendo uma movimentação estranha ali de uma certa parte dos magos em direção à Floresta das Bruxas, ele deu ordem pro Damnatio Paladino ir para lá para poder evitar qualquer contratempo. Então, logo no começo desse capítulo, fica confirmado que, apesar do Lucius não ter certeza se o Asta tá vivo ou se tá morto, diante do cenário se movimentando ali, ele não descartou a possibilidade, a hipótese dele estar vivo, e aí, como um bom estrategista que ele tá mais do que provado isso, ele simplesmente age, né, como ele sempre age, com o máximo de cautela possível, porque esse plano dele é um plano longo, que levou muito tempo de implementação, de execução, então ele não pode se dar o luxo de tudo desmoronar só por ignorar outras possibilidades. Por mais que ele seja um cara muito orgulhoso e que se ache muito superior a todo mundo e se ache até perfeito, né, vamos dizer assim, ele realmente age como um bom estrategista que se permite levar em consideração outras possibilidades, ainda que admitir isso possa implicar em alguma admissão de falha dele. E é difícil imaginar o Lucius admitindo ter falhado, né? Mas o que ele quer aqui é simplesmente não ser pego de surpresa por nada, né? Para que isso não atrapalhe o andamento ali da batalha dele, principalmente contra o Yuno, que ele tem um amor platônico. A gente já percebeu muito isso, né? O Yuno não é amado só pela mana, não. É amado pelo Lucius também. Enquanto isso, o pau já começa a torar lá no Reino das Bruxas, que não tá só com o Damnatio lá, mas tá com aqueles anjos demoníacos horríveis também. E tem duas coisas interessantes aqui. A primeira é que surgiram vários golems de terra, né, pra tentar atacar ali os inimigos, né, do mal. E esses golems, eles são um ataque do lado das bruxas. E isso pode ser um indicativo de que em algum momento a rainha tenha conseguido roubado, capturado, furtado, sei lá, o espírito da terra, que até agora não foi revelado e vai ser revelado aí em breve, né? Pode ser que seja só o poder das bruxas todas unidas lá, né? Porque bruxa tem uma ligação com natureza, com o espírito da natureza, essas coisas todas assim, né? De uma forma muito forte. Então não dá pra gente descartar essa possibilidade agora. Pode ser que seja só o poder delas unidas, até porque a gente tem umas bruxinhas ali, uma meio que assim, perto de cada golem, então poderia ser só isso também. Então vamos descobrir em breve. A segunda coisa é que pela primeira vez os anjos atacaram de uma forma peculiar, que eles não tinham feito ainda, que é unindo a magia deles num único ponto para poder criar um ataque único e massivo com um poder de destruição maior, né? Fazendo ali um ataque combinado que a gente só tinha visto os magos fazerem até agora. E imagina só, gente, se já é difícil de defender a magia de um anjo único desses aí, imagina se defender de um ataque combinado entre eles. Isso faz com que as bruxas ali, coitadas, não tenham
nem o que fazer e faz com que o cenário para os touros negros fiquem ainda mais difícil. Principalmente porque eles vão ter que lidar com uma magia que é muito complicada, que é a do Damnatio. E ao mesmo tempo eles vão tá ali sendo bombardeado pelos anjos, então imagina só como vai ficar complexa a coisa a partir de agora. E aí quando a poeira baixa um pouco, o Damnatio consegue enxergar o portal que tá ali aberto, né, que dá a passagem direto lá para onde o Asta tá, e isso fica bem evidente com a fala dele de que é ali que o demônio que ameaça a paz está. E com esse golpe dos anjos ali, combinado tudo num só, ele ordena um ataque direto para dentro do portal com a intenção de destruir ele para que ele possa ficar livre ali para poder matar o resto da galera e deixar o Asta preso para sempre, talvez, lá no País do Sol. Provavelmente esse ataque vai atravessar o portal e lá em Ino eles vão ver o rastro da bazuca passando, destruindo as coisas todas ali. Vão ver tipo um clarão de um tiro no céu, um cometa, sei lá. Isso pode, inclusive, acabar arrastando ali uma parte dos cavaleiros para Ino, uma parte dos touros negros lá, né? E aí o portal se fechar e eles ficarem presos junto do Asta lá dentro. A gente vai entender isso um pouquinho melhor já que eu vou falar aqui no vídeo, porque daí o mangá volta pro foco do Morgan e do Yami, que, pelo amor de Deus, gente, que demora pra mostrar um pouco da interação deles e da batalha em si, porque eu quero ver muito, fazer um século que a gente tava esperando por isso. E apesar da autoconfiança do Yami, né, e dele até aparentar por fora que ele tá lidando bem com toda essa situação, a verdade é que ele não tá, né? Isso fica muito nítido pelo primeiro quadro que mostra o rosto dele nesse capítulo, né? Os olhos dele estão escondidos lá pela sombra, e isso retrata justamente aquele sentimento de dor, de pesar, sabe? Que obviamente ele vai tentar esconder e ele tenta esconder isso através de um sorrisinho que ele dá logo em seguida quando ele vai responder o Morgan. Eu não quero nem imaginar o que é que o Yami tá sentindo, cara, porque apesar dele ser bruto, ser chucro, o bicho é sentimental. Repara bem, no primeiro momento em que mostra o rosto dele, ele não tá sorrindo, ele tá com a boquinha meio assim, tá? Ele tá quase fazendo beicinho de choro ali e com os olhos sombreados, como eu disse, né? E aí no próximo quadro que mostra a cara dele, ele tá com um sorrisinho irônico. É claramente uma máscara que ele colocou justamente para não demonstrar o sofrimento que ele tá tendo nesse momento. Até porque o Morgan foi literalmente um caminho de luz na vida dele, né? Que teve com ele ali no começo da trajetória dele como cavaleiro mágico, que sempre incentivou o Yami a crescer. Seu próprio esquadrão sempre elogiou muito ele. Então, se o Yami chegou onde chegou, o Morgan teve grande participação nesse processo. Então, imagina como que o Yami não deve estar se sentindo ali bombardeado de sentimentos nesse momento. Bombardeado de sofrimento e tendo que lidar com tudo isso, né? Enquanto ele está sofrendo todo esse impacto, ele precisa ficar firme e não se deixar levar pela emoção, porque senão ele não vai conseguir lutar. E principalmente porque, como o Morgan falando que eles deveriam se juntar de novo para lutarem por Clover, ele precisou renunciar a todo o passado de parceria entre os dois, porque agora eles estão em posições opostas, né? Só que ao mesmo tempo que ele se apega à ideia de que ele tem o próprio esquadrão dele, a fala ficou com um sentido muito mais intimista, sabe? Muito mais sentimental, porque por trás de tudo isso a gente tem um peso de que ele não tem só os soldados dele ali, ele não é só o capitão, mas ele tem a própria família dele agora, os próprios amigos, ele criou laços com quem ele escolheu criar. E foi bem bonito de ver como ele deposita a confiança dele nos membros dos touros negros ali e o quanto ele enxerga que juntar os rejeitados, os banidos, os destituídos pela sociedade foi a melhor escolha que ele poderia ter feito na vida. Bom, aí a gente volta para a Floresta das Bruxas e a gente vê uma armadilha do Zora que acabou absorvendo o golpe dos anjos, né, e acabou mandando esse golpe, esse ataque de volta pro Damnatio, mas obviamente isso não era nada demais para ele poder lidar, né? E cara, tá todo mundo na ativa ali. Então a gente tem os espelhos do Gauch refletindo os ataques dos anjos, tem bolas de fogo do Magna voando por tudo em volta, tem raiozinho de eletricidade do Luck, e o capítulo acaba com uma imagem, né, com parte dos touros negros ali, mas sem a Vanessa e sem
o Finral, que estão mantendo o portal aberto, estão fazendo toda a procedência lá, mas a ausência deles nessa imagem pode ser um easter egg de que em algum momento daqui pra frente eles vão ser atingidos e vão acabar entrando lá pra dentro do portal, e com eles saindo da posição definida pro portal se manter aberto, eles acabem ficando trancados lá em Ino, né? Mas isso é só uma suposição, tá? Mesmo porque a gente precisa levar em consideração o motivo da ausência deles aqui nesse quadro, nesse momento. Isso pode ser um anúncio, né, de uma grande tragédia vindo aí pela frente, mas uma outra coisa que a cena final indica também pra gente é que tudo isso vai ser muito, mas muito difícil do que a gente estava esperando, porque o fato do Nath ter se juntado nessa batalha e principalmente tá usando tantas mãozinhas das sombras ali, já dão um panorama de que se eles não perderem essa luta, eles vão ganhar por bem pouquinho. E provavelmente o Nath seja o único ali que consiga lidar com a magia do Damnatio pelo fato dele poder se locomover pelas sombras e assim conseguir chegar mais perto dele para tentar fazer alguma coisa. Eu sei que assim, a gente precisa ver como é que eles vão lidar com essa situação, porque é um cenário muito complexo. E para finalizar, eu quero comentar uma outra coisa aqui. Cada vez mais o Nath ele vem sendo construído como um verdadeiro líder para os touros negros, e o Yami já teve vários prenúncios de morte. E claramente o Nath é quem tá mais uma vez liderando a equipe. Claro, ele é o vice-capitão, né, do esquadrão, mas ele tá muito mais com uma postura de capitão mesmo do que qualquer outra coisa. Então, a junção desses fatos me parece muito de que em algum momento o Yami vai acabar indo de arrasta para cima mesmo, ou que vai acontecer alguma coisa que ele fique impossibilitado de continuar exercendo o cargo dele de capitão, e aí o Nath vai ocupar o lugar dele e ter ali no final, né, a redenção de que eu acho que ele merece tanto. Mas eu acho que as coisas estão sendo construídas de uma forma muito peculiar que cada vez mais indicam que o Capitão Yami não vai mais estar entre a gente. Eu tô começando a ficar preocupada porque eu não quero pensar nessa possibilidade, mas eu precisava comentar com vocês. E foi assim que o capítulo terminou. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e a gente vai se falando aí nos próximos dias, tá bom, gente? Beijos! Vai ter mais vídeos do filme, então fiquem ligados. Tchau!